Repita assim comigo: Deus é quem faz. Fala mais alto: Deus é quem faz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Peça para o Senhor falar contigo nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Essa é a tua palavra, Senhor. Vem, meu Deus, falar conosco de uma forma especial. Fala, meu Deus, ao meu coração. Fala, meu Deus, com cada vida que aqui está. Fala, meu Deus, com aqueles que de casa nos acompanham. Meu Deus, que essa mensagem, Pai, alcance o mais profundo dos nossos corações. E, meu Deus, venha trazer renovo e a transformação que nós tanto necessitamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e nós Te agradecemos. Diga amém. Assente-se no seu lugar, irmãos. Aleluia. Paulo, ele fala aqui, em 1 Coríntios, ele está falando: eu que plantei, Apolo veio e regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Deus fez crescer. Repita comigo: Deus fez crescer. Paulo, ele havia pregado a palavra, ele havia falado a respeito das coisas de Deus a muitos povos, mas aqui na igreja de Corinto, a esse povo, Paulo havia falado bastante coisa a respeito de Jesus, havia levado as boas novas. Abra sua Bíblia lá, você vai ler algumas coisas na palavra de Deus, em Atos capítulo 18, Atos capítulo 18, versículo 4, para você entender o que Paulo estava fazendo ali. Diz assim, Atos 18, versículo 4. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui a gente entende o que Paulo estava plantando, o que Paulo estava fazendo em Corinto. Estava ali pregando a palavra e Deus ainda reforçando a ele: vai e fala, vai e faz o que precisa ser feito, porque eu tenho um grande povo para alcançar nesse lugar. Fala para quem está do seu lado: vai e faz o que precisa ser feito. Tem muita gente para ser alcançada. Paulo estava ali fazendo o que Deus havia ordenado ele que ele fizesse. E Deus reforça para ele: Paulo, vai com tudo, Paulo. Não tem medo, vai e vai fazendo. Ninguém vai se levantar contra você, nenhum mal
vai sobrevir sobre a sua vida, porque eu estou contigo nesse negócio. Fala para quem está do seu lado: Deus está contigo nesse negócio. E depois veio alguém chamado Apolo, ainda aí no capítulo 18 de Atos, no versículo 24, olha como é que está, o que está escrito ali descrevendo o trabalho de Apolo. Versículo 24 de Atos 18, diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Olha só, Apolo, ele estava no primeiro amor. Ele tinha entendido que Jesus estava vindo. Ele tinha entendido que Jesus já havia chegado, mas ele cria apenas nos ensinamentos que João havia dado. Ele não tinha convivido e visto tudo aquilo que havia acontecido com os discípulos, com os apóstolos. Mas Apolo estava cheio do Espírito Santo, e ele pregava com eloquência. Então Paulo veio e pregou, ensinou. Paulo era um grande professor, mas Apolo veio com paixão, falando a respeito de Jesus. Por isso que lá na frente, onde nós lemos, fala que eu plantei, Paulo dizendo, eu plantei, veio Apolo e regou, e depois veio Deus e deu o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. Então, irmãos, de manhã eu falei, o pastor, ele não é o que faz a obra. Quem faz a obra, quem faz a igreja acontecer, são ovelhas. Fala assim comigo: ovelha. Fala mais alto: ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. O pastor, ele conduz o rebanho, mas se você olhar para o pastor e falar assim: olha, esse pastor, ele é o cara, tem coisa errada, porque o pastor, ele é como todos. Eu estou falando de mim. Quem faz as coisas acontecerem é a igreja, é cada um fazendo a sua parte, cada um colocando a mão no arado e se esforçando. É por isso que nós vemos pessoas sendo alcançadas por Jesus. É por isso que nós vemos famílias recebendo a Jesus como Salvador. É por isso que nós vemos lares sendo abençoados, pessoas vindo para a igreja, porque ovelha gera ovelha. E eu louvo a Deus por cada vida que tem entendido a sua parte no corpo, e tem cumprido o chamado de Deus, e feito a sua parte no corpo com esmero, com dedicação. Por quê? Todos nós fazemos a obra. Fala comigo assim: todos nós fazemos a obra. Fala para quem está do seu lado: eu e você fazemos a obra. Cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Um prega, outro vem e vem apaixonado, e Deus dá o crescimento. Paulo, ele planta, Apolo rega, e Deus dá o crescimento. Um exemplo disso, irmãos, nós estamos entregando o convite, um simples convite para o aniversário da igreja.
E alguém falou assim, mas e se eu for entregar o convite e a pessoa já tiver recebido? Olha que privilégio, a pessoa vai receber 2. Ela vai saber que 2 pessoas convidaram ela. E se 3 forem lá entregar o convite para a mesma pessoa, ela vai saber que 3 pessoas convidaram ela. Qual o problema? O problema é se ninguém convidar. Aqui, já ouviu falar um ditado que cachorro que tem muito dono morre de fome? Quem já ouviu isso? Cachorro que tem muito dono morre de fome. O que isso quer dizer? Que se tem vários donos do cachorro, todo mundo acha que alguém deu comida. E ninguém vai lá dar comida. Já ouviu isso? Ninguém faz. Mas aqui é diferente. Porque cachorro que tem muito dono, fica fofinho. Fica bem nutrido. Cresce bem. Por quê? Aqui ninguém fica falando, será que eu acho que alguém já fez? Não. Aqui cada um, eu costumo dizer que pegou o boi pelo chifre e pôs o bichão no chão. Cada um aqui faz o que precisa ser feito, sem achar que o outro fez e negligencia. Todo mundo aqui vai para cima. E é isso o que faz uma igreja ser forte. Fala para quem está do seu lado, é isso que faz a minha igreja ser forte. Então um vem e planta, outro vem e rega. Nós precisamos fazer isso, plantar e regar, plantar e regar. Por quê? O crescimento quem é que dá, gente? Irmãos, quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? É Deus quem dá o crescimento. Mas a própria palavra de Deus, onde nós lemos aqui, no versículo 8, fala que a recompensa virá a cada um segundo o seu próprio trabalho. Nós teremos a recompensa segundo o nosso esforço. Nós seremos recompensados por aquilo que nós fazemos, e não por aquilo que nós deixamos de fazer. Não por aquilo que fica para depois. Não por aquilo que a gente acha, alguém já fez, eu não vou fazer, e larga. Não. Nós seremos recompensados por aquilo que nós nos dedicamos. É a nossa dedicação que traz para nós recompensa. Mas isso é dentro da igreja ou em todo lugar? É em todo lugar. A nossa dedicação traz recompensa. Mas quando a gente fica minguado, a gente fica receoso, não quer fazer, não vai para cima, que recompensa há? Que recompensa que tem? Já imaginou se no meu trabalho, eu olho para quem está perto de mim, graças a Deus isso não acontece no meu trabalho, e 2, 3 lá não querem trabalhar, ficam o dia inteiro à toa, esperando das 5 horas para ir embora? Já imaginou? Se você olhar para essa pessoa e você falar assim, eu vou fazer igual. O que vai ser? Que fim que leva a isso? O que vai ser desse trabalho? Você vai crescer? Ou você vai ficar na mesma? Ou talvez até voltar para trás, retroagir? Quando eu vejo alguém no trabalho, seja onde for, a pessoa dando moleza, eu já chamo para carregar a caixa. Vão carregar a caixa, vão lá, tem que fazer. Não precisa carregar a caixa no trabalho, mas a gente arranja umas para carregar. Entendeu? A gente dá um jeito, vamos mudar os móveis de lugar, mas não precisava, mas vamos mudar. Tem que fazer alguma coisa. Tem que se mexer. A pessoa tem que entender que ela precisa ir para cima. Não pode ficar parada. Não pode. A gente tem que estar em constante movimento. Fala para quem está do seu lado assim, água parada dá limo. Água parada dá limo, irmãos. Apodrece, não serve para nada. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos trabalhar. E se fulano não quer fazer? Deixa fulano morrer. Deixa fulano lá apodrecer. Faça você. Faça você o que precisa ser feito. Mas e se for pouca gente? Vai quem quer, faz quem quer fazer. Se esforça quem quer se esforçar. Mas há um detalhe: quem faz, recebe a recompensa. Quem faz é recompensado por aquilo que faz.
Quem faz recebe tudo aquilo que Deus tem para dar. E por que que Paulo, ele chama a atenção desse povo? Por que que Paulo está falando, eu plantei, veio fulano e regou, mas Deus é quem dá o crescimento? Porque estavam tudo de briguinha, estavam tudo de cisco um com o outro. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1, olha só o que está, versículo 1 não, versículo, isso mesmo, versículo 1 em diante. Acompanhe comigo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Olha a bronca que Paulo está dando a uma igreja, a igreja de Corinto. E sim como pessoas carnais. Meu Deus, como crianças em Cristo. A bronca não é pequena aqui. Está chamando aquele povo de criança, por causa das atitudes dele. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Já viu o crente dodói? Você dá uma bronca, eu não vou mais nessa igreja, eu vou para outra. Aí vai na outra, primeira vez que leva uma chamada, uma bronca, um direcionamento, sai, pastor, mas quem que tem que dar bronca? Quem tem que dar bronca é aquele que está vendo você indo para o abismo e não quer que você vá. O pai cuida do filho, o pastor cuida do rebanho. Agora, se o pastor vê a pessoa indo para o inferno, ele vai sorrir para a pessoa e vai dar tchau para ela? Não, vai lá, vai agarrar, vai puxar, às vezes vai doer, a pessoa fala, não, eu quero ir para o inferno. Não, você não vai, eu não vou deixar você ir. E às vezes o puxão dói. Está entendendo isso, irmãos? A gente precisa ser, como diz por aí, não é Nutella, é raiz. A gente não pode ser crente dodói, crente Nutella. A gente precisa ser crente raiz. O nosso lombo tem que estar fortalecido. Meu pai falava assim, pode bater, que aqui aguenta, aqui tem homem. Eu aprendi com meu pai falava, se quiser dar porrada, dá, que eu aguento o tranco, não tem problema não. E Paulo está dando uma bronca aqui, e você acha que aquele povo ficou dodói e saiu da igreja? Não, continuaram ali, e continua, olha só, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo, e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Estava tendo briga neles, eles estavam falando, não, quem pregou para mim foi Paulo que trouxe a palavra para mim. Aí o outro estava falando, não, para mim foi Apolo que pregou para mim, eu reconheço Apolo. Tem gente que faz distinção, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de pastor fulano, não, pastor fulano que pregou para mim, não, foi pastor Beltrano que pregou para mim. E daí? E daí? Se são todos servos? Todos são servos do Senhor. Todos são servos de Deus e usados como instrumentos para levar a palavra. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Aí vai chegar no céu, não tem a placa lá, a pessoa não vai querer entrar no céu porque a placa não está lá. Falou, opa, a placa da minha igreja não está, esse lugar não é para mim. Que coisa estranha. Nós precisamos ser edificados na palavra, e a cada dia alimentados e crescermos na presença de Deus, para que a gente possa a cada dia consumir alimentos mais sólidos, que exigem de nós maceração, mastigar. Não é a sopinha para mandar para dentro, é comida que precisa de mastigar, precisa digerir, precisa ter estômago forte, precisa ter um corpo saudável. E é assim que nós precisamos ser.
sem dissensões, sem briguinhas, sem achismos, sem nada dessas coisas. E como é que nós podemos crescer na presença de Deus? Nós precisamos tomar atitude. Salmos, livro de Salmos, abra sua Bíblia, 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Lembra? É um que planta, é outro que rega, mas Deus dá o crescimento. Entrega. Primeiro é você falar: Senhor, o meu caminho é seu, a minha vida é sua, eu quero que o Senhor me dê a direção, eu quero que o Senhor fale comigo o que eu preciso ouvir, eu quero que o Senhor me oriente quais as decisões eu preciso tomar. Ô pastor, mas aí a gente é robozinho? De forma alguma, a decisão é sempre sua. Fala para quem está do seu lado: a decisão é sempre sua. É como você pedir um bom conselho a alguém. A pessoa te dá um conselho, mas ela manda na sua vida? Não manda. É você que decide se você segue o conselho ou não. É você que decide se você quer aceitar, acatar aquilo que a pessoa está falando ou não. Eu tenho certeza que você já deu um bom conselho para alguém. Quantos aqui já deram um bom conselho para alguém? A pessoa seguiu o seu conselho? Seguiu ou não? Por quê? Você não deu o conselho para ela, mas ela decidiu não fazer conforme você falou. E aí, como é que fica? É assim que Deus faz. Deus nos orienta, Deus nos dá a direção, Deus fala conosco, e cabe a nós decidir o que fazer. Deus dá o melhor caminho, e eu preciso decidir: eu quero seguir o que Deus está falando, ou eu quero fazer do meu jeito? Na maioria das vezes, irmãos, a gente quer fazer do nosso jeito. E aí, dá certo? Pode dar errado. É quase certeza que vai dar errado. Por quê? O pai, ele quer o melhor para o filho. Sim ou sim? Quem aqui é pai? Levanta a mão. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. O pai e a mãe querem o melhor para os seus filhos? Não é? É assim? Quer ou não quer? Você orienta seus filhos? Você ensina os seus filhos? E eles te obedecem em tudo? Para aí, como não? É só na minha casa que acontece isso? Achei que era só lá que acontecia. É na casa de vocês também? E aí? A gente quer o melhor, mas só que os nossos filhos não viveram as experiências que nós vivemos. Eles não sentiram aquilo que a gente sentiu. Então, às vezes, eles precisam dar as cabeçadas que nós demos para aprender o que nós aprendemos. Ô pastor, não quero que meu filho dê cabeçada. Nenhum pai, nenhuma mãe quer. Nenhum pai e nenhuma mãe quer que o filho dê cabeçada, que o filho se dê mal, que o filho quebre a cara. Ninguém quer isso. Mas, às vezes acontece. E é necessário, para que a gente possa aprender. A gente aprende, irmãos, vendo os erros dos outros. A gente aprende ouvindo as pessoas. A gente aprende com os nossos próprios erros. Mas só que, como nós somos felizes, quando nós vemos erros dos outros, ouvimos conselhos, e nós não precisamos errar para aprender. Como seria bom, se a gente aprendesse tudo sem errar, sem quebrar a cara? Não seria maravilhoso, irmãos? Seria ou não seria? Mas faz parte da vida. Faz parte da vida. Aqui foi necessário Paulo esclarecer a cada um deles: olha, eu plantei, outro veio aqui e regou, mas a glória é de Deus que dá o crescimento. Eu, Paulo, Apolo, somos servos de Deus, como todos os outros.
somos apenas servos. E nós estamos na mesma jornada, mas só que todos precisamos crescer. E a gente agarra o braço de todo mundo, e a gente quer puxar todo mundo junto. Vamos crescer. E tem um que está lá atrás assim, ó, não vou. Meu Deus do céu, vem, não vou. Já viu isso? Vem, vamos junto, não vou. Mas que, poxa vida, que a pessoa não vai. Então você puxa, você não consegue sair do lugar porque você está travado, o freio de mão está puxado. Tem que deixar. Tem que deixar. Sabe o que vai acontecer? Infelizmente vai quebrar a cara. Deus vai dar um jeito de tratar com aquela pessoa, mas vai ser diferente. Vai ser no propósito de Deus, na forma como Deus quer tratar. E aí, pode ser que doa mais. Pode ser que o calo aperte. Mas é necessário que a pessoa passe pelo processo, para que ela entenda o que precisa ser feito. Irmãos, ninguém precisa passar por processos de dor para aprender. Ninguém precisa, irmãos. Mas tem gente que pede. Já viu isso? Tem gente que parece que está pedindo. E eu falo, meu Deus. E às vezes Deus fala assim, não ora, não pede por fulano, é comigo o negócio. Eu já ouvi Deus falando assim algumas vezes. Deus falando, não ora mais por essa pessoa que agora eu estou tratando. E como é duro, irmãos. Como é duro para um pai ver um filho com o calo apertando. Como é difícil para um pai ver um filho sofrendo. Mas quando Deus fala assim, eu estou cuidando, eu confio em Deus. Você confia no Senhor? Fala assim comigo, Deus é quem faz. É Ele quem faz. Sabe, irmãos, a nossa vida, ela é como a árvore. Nós fomos plantados, nós fomos regados. O Senhor fala com a gente através da pregação na igreja, fala com a gente através de um vídeo na internet, fala com a gente às vezes através de uma plaquinha que está atrás de um caminhão, fala de tantas formas, porque Deus quer ver a gente crescendo, Deus quer ver a gente como árvores frondosas, como árvores grandes. É assim que Deus quer nos ver. Mas às vezes a gente não se enxerga como árvore. Às vezes a gente se vê como uma plantinha dentro de um vaso. Está preso aqui, ó. A gente não cresce. Quem tem planta em casa sabe que você põe a planta no vaso, ela tem um limite de crescimento. Não é verdade, irmãos? Quem tem vasinho em casa? A planta não desenvolve, ela fica ali naquele tamanho. Por quê? Há uma restrição de crescimento. Quando a gente quer que uma planta cresça, o que a gente faz? A gente e coloca num vaso maior. Não é assim? É ou não é? Quem já fez isso? E aí a planta toma mais corpo, fica mais viçosa. Mas se a gente quer que aquela árvore cresça de verdade, a gente vai colocar ela num terreno livre. A gente vai tirar ela do vaso e vai colocar no terreno livre, para ela crescer o tanto que for necessário ela crescer, o tanto que ela puder crescer, o espaço que ela puder se desenvolver. É ou não é assim, irmãos? É ou não é? Deus quer ver a gente crescendo. Deus não quer ver a gente preso dentro de um vasinho, ali limitado, travado. Deus não quer a gente travado aqui. Deus quer ver a gente livre. Deus quer ver você em pleno crescimento. O que Deus tem reservado para você
é um crescimento extraordinário, porque você já foi plantado, você está sendo regado e não é pouco, então Deus já está dando crescimento. Mas, às vezes você está aqui, pastor, não quero, pastor, eu quero tomar leitinho, não quero crescer, quero ficar aqui preso. O Senhor quer te libertar, o Senhor quer ver você desenvolvendo todo o seu potencial.